pessoal, bem-vindos ao Infinito Afeto. Hoje encerrando o nosso primeiro ciclo de contação de histórias infantis com o conto As Três Plumas. O tema do conto é sobre três irmãos, dois espertos e brilhantes e um irmão, o caçula, por quem a família tem descaso por considerá-lo simplório. E como ele falava pouco, foi apelidado de Parvo. Como o rei estava envelhecendo, ele queria saber quem poderia herdar o seu reino. Então, ele fez uma proposta aos três filhos. Aquele que me trouxer o tapete mais bonito governará o meu reino depois da minha morte. Levou os filhos para fora do castelo e soprou 3 plumas para o ar, para que cada filho seguisse as direções indicadas por cada uma das plumas. 2 voaram para bem longe, mas a terceira caiu bem perto, praticamente nos pés do Parvo, que teve que procurar o mais lindo tapete ali mesmo pelas redondezas. O Parvo, então, sentou-se triste e pensativo sobre uma pedra, quando, olhando ao seu redor, percebeu que ao seu lado havia um alçapão, nunca antes explorado. Abriu a porta, desceu as escadas e, indeciso sobre qual caminho seguir, continuou a soprar a pluma, seguindo um costume alemão que fala o seguinte: quando uma pessoa não sabe qual direção tomar, sopre uma pluma e vá seguindo o seu trajeto. E assim ele fez, e foi se aprofundando cada vez mais para o interior da escuridão da terra, como se estivesse fazendo uma incursão ao seu inconsciente. O inconsciente nos fala muito mais por imagens do que por palavras, e comparado às produções do intelecto, o inconsciente é muito mais simples de ser compreendido. Enquanto isso, seus irmãos andavam sem destino pela superfície, buscando coisas aqui e acolá. Ao terminar de descer as escadas, uma porta se abre e Parvo dá de cara com uma rã sentada, uma rã grande e gorda, cercada de outras rãzinhas, e lhe pergunta: o que você deseja, garoto? Em resposta ao desejo do Parvo, a rã lhe dá o mais bonito tapete jamais tecido. Parvo demonstra-se superior ao brilhantismo superficial dos outros irmãos quando usa bem a sua razão e a sua simplicidade e aceita o presente. Apesar dos outros irmãos serem diferenciados, eles agem de modo semelhante. Daí a necessidade de ter mais um elemento no conto para fazer justamente o contraponto que simboliza a diferenciação das personalidades. Os outros irmãos funcionam apenas na base de egos esvaziados e não têm superego, não têm o sentido das coisas mais elevadas e estão satisfeitos em seguir o caminho mais fácil, agora muitas vezes facilitado pela inteligência artificial, onde todos apresentam produtos e resultados que são absolutamente iguais, permanecendo na superfície das coisas. Como os irmãos achavam que o irmão caçula fosse um tolo, incapaz de achar qualquer coisa, não se esforçaram na busca do tapete mais lindo e pegaram pelo caminho um tapete qualquer, tecido rusticamente. No entanto, ao confrontar os tapetes diante do tapete levado pelo Parvo, o rei atônito diz: o reino é do Parvo. Os irmãos desesperados pedem ao rei uma segunda chance. Então, ele sopra novamente as plumas
que voam exatamente nas mesmas direções. E o rei lhes pede que tragam o mais lindo anel jamais fabricado. Os irmãos riram, achando que seria impossível o parvo conseguir um lindo anel de ouro e nem se deram ao trabalho de procurar. Olharam no Instagram da época o que as influencers digitais estavam usando. Pararam na primeira banca de quinquilharias que encontraram e, mesmo pagando uma fortuna, compraram o anel que estava sendo mais vendido no momento. Enquanto isso, Parvo mergulhou novamente nas profundezas do conhecimento e foi ter com a rã, que lhe deu o mais formoso anel jamais usado por alguém. Mais uma vez, o rei perplexo confirma: o reino é do Parvo. Entretanto, os dois outros filhos imploraram ao rei por uma terceira e última chance, e o rei, uma vez mais, cedeu. Afinal, seus outros filhos eram muito mais brilhantes para governar o reino do que o Parvo. Mais uma vez, ele soprou no ar as 3 plumas que fizeram o mesmo voo. E dessa vez o rei exigiu que trouxessem a mais linda moça para ser a rainha do reino. Aí a coisa fica complicada para o Parvo, que quando vai até a rã em busca do conhecimento de como ele faria e onde deveria pesquisar para encontrar a tal linda moça, a rã lhe entrega um nabo amarelo e oco, ao qual estão atrelados 6 ratos. Diante disso, Parvo pergunta: mas o que eu vou fazer com isso? No que a rã apenas responde: coloque uma das minhas rãzinhas dentro dele. Parvo então escolhe uma rãzinha e coloca dentro do nabo e imediatamente ela se transforma na mais linda garota que Parvo já havia visto em toda a sua vida. E os ratos se transformam em lindos e majestosos cavalos. Ao chegar ao castelo, na carruagem com a linda moça e os maravilhosos cavalos, o rei confirma: meu reino, após a minha morte, pertencerá ao meu filho mais novo. Apesar das suas aparentes espertezas, os 2 irmãos vagabundearam pela superfície das telas e dos aplicativos dos celulares da época e encontraram apenas coisas grosseiras e rasas, nos dando uma ideia da limitação dos intelectos que eles tinham, que não estão fundados e sustentados pelos poderes do inconsciente. A presença constante de 3 elementos nas histórias infantis parece referir-se às 3 instâncias psíquicas que compõem a personalidade do sujeito da psicanálise. O id, que é a parte mais primitiva da mente humana e que corresponde aos impulsos, desejos e pulsões e é considerada parte do inconsciente. O ego, a instância que estrutura a personalidade, equilibrando a mente e lidando com as pulsões e os impulsos do id, e se constitui a partir da interação entre o sujeito e a realidade. E o superego, que é formado a partir do ego e é composto pelos valores morais e culturais que direcionam o comportamento do sujeito psíquico. Tendo a psicanálise como base, podemos dizer que o inconsciente é a fonte da arte que o superego molda e o ego executa, as ideias inconscientes que entram na criação de uma obra de arte. Assim, de alguma forma, os objetos artísticos que o Parvo levou ao pai significavam a integração da riqueza da sua personalidade. Pessoas que se acham muito espertas, como os irmãos de Parvo, são incapazes de aprender com a experiência
E por não quererem se aprofundar no conhecimento, suas escolhas são tão indiferenciadas quanto eles, e não há singularidade alguma. O fato de serem espertos e mesmo assim não terem se saído melhores nas vezes seguintes, simboliza que eles permaneceram na superfície onde nada de grande valor pode ser encontrado. Os primeiros passos para adquirir essa personalidade bem integrada são dados quando a criança começa a lutar contra suas ligações profundas e ambivalentes com seus pais, isto é, seus conflitos edipianos. São os contos de fadas que ajudam a criança a compreender melhor a natureza de sua situação. Oferecem ideias que lhe dão coragem de lutar contra suas dificuldades e fortalecem as esperanças de uma resolução bem-sucedida. A esperteza pode ser um dom da natureza, mas a sabedoria é consequência de uma profundidade interior de experiências significativas que enriquecem a vida, o reflexo de uma personalidade rica, bem integrada e com leituras de qualidade. Bom, com a história das três plumas, encerro a minha contação de histórias na esperança que deixem a superficialidade dos apps da internet e sigam sempre o voo das plumas. Só elas levarão a pesquisas certamente mais profundas, mais singulares e enriquecedoras. Se gostaram, divulguem, curtam, ativem o sininho, façam perguntas e, se possível, assinem o canal, evitando que ele vá a óbito, soterrado por tanta coisa de baixa qualidade que circula livremente pela internet, ameaçando as nossas crianças, coisas fundadas apenas no achismo e na experiência de vida de pessoas quaisquer. Afinal, aqui no canal do Infinito _ Afeto, você encontra totalmente gratuitas informações confiáveis e de qualidade.